Hoje vamos falar um pouco sobre reforma trabalhista e eu vou estar entrevistando o Dr. Cláudio, que é o diretor-geral da nossa empresa. Eu quero saber os pontos positivos e negativos, né, referente a esse assunto, que é algo que vem trazendo bastante discussão entre muitos trabalhadores. E o que você pode falar referente a isso pra gente? Então, tem muitos pontos positivos e negativos, mas assim, eu acho que é muito mais positivo do que negativo. A Lei 13.467 de 2017 agora, que entra em vigor agora dia 13 de novembro de 2017, depois de uma vacatio legis de 120 dias, que é o normal após a promulgação para que ela entre em vigor, ela vem trazendo inúmeras alterações. Eu diria que mais do que 100 alterações. Existem algumas que são principais, né, que são, na verdade elas são mais usuais, inclusive. Mas ela alterou tanto o direito material quanto o direito processual. O direito material está mais ligado à questão do próprio direito do trabalhador mesmo, né, o direito, até mesmo o direito do empregador também, né, e o direito processual está mais ligado à questão do processo, a questão da responsabilidade e da forma como o advogado tem que atuar também nesses processos, né? E ela retira direito? Desculpa. Não, imagina, ela não retira direitos, na verdade, assim, eu acho que ela traz direitos, né? Na verdade, ela traz uma flexibilidade para a lei, né? A lei se tornou mais flexível, ela se tornou menos, na verdade, a reforma trabalhista, ela se tornou menos lei para se tornar mais convenção entre as partes, entendeu? Eu acho que ela veio muito a calhar, porque nesse momento de desemprego do país e tal, era necessário. Sem contar de que a nossa legislação trabalhista estava completamente obsoleta. Existiam coisas que não existiam e que precisavam ser legisladas. Relações de emprego que tinham que ser mudadas, situações mínimas que sejam, mas elas tinham que ser mudadas e estava tudo muito engessado, porque a gente tinha que ficar atrelado a uma CLT, né? Então, hoje tem a alteração e tem também a possibilidade de você fazer uma negociação direta com o empregador, né? O empregado com o empregador e vice-versa. Sim. E acaba com os sindicatos? Não, eu não diria que acaba com os sindicatos. Na verdade, ele acaba com o imposto sindical, né? Todo mês de março ali, as pessoas que têm filiação com o sindicato vão lembrar de que tem assim, no seu olerite lá um desconto de um dia de trabalho que vai para o sindicato, né? Na verdade, o que acaba, eu acho que é o financiamento dos sindicatos, que era feito à torta e à direito, né? Na verdade, você financiava o sindicato, seus membros, os familiares dos membros do sindicato, que acabam pegando cargos de confiança, isso, aquilo, mas eu acho agora que o sindicato vai ter que trabalhar e mostrar para que veio, entendeu? Certo. Esse é um ponto de vista meu, mas assim, não é um ponto de vista de esquerda ou de direita, é um ponto de vista de um profissional que pouco viu, em que pese trabalhar na área do trabalhista também, mas na área empresarial, tanto pelo empregado quanto pelo empregador, pouco viu o trabalho de um sindicato no direito dos funcionários de uma forma geral. Né? Certo. E também foi muito divulgado referente a que o trabalhador virou um trabalho escravo. Isso é verdade? Não, isso daí na verdade isso é história de petista que tenta controlar a massa, né, para falar mal da reforma tributária. Eu não vejo nem um pouquinho desse jeito. Na verdade, ele trouxe muito mais condições de trabalho, muito mais oportunidade de emprego. E, bom, não precisa muito. Quem fala que não, é só demonstrar na própria lei. Eu acho que assim, isso vai demorar um tempinho, né? Vai demorar os seus 5, 10 anos para que a gente consiga ver o reflexo disso tudo. Eu tenho certeza que o reflexo vai ser positivo. Tenho certeza que ele vai ser positivo porque ele está trazendo muito mais chances do que eventualmente algum prejuízo que eu não consegui enxergar. Eu realmente não consegui enxergar ainda um prejuízo na legislação. Sim. E também é verdade que os países mais desenvolvidos eles têm mais leis trabalhistas? Não, pelo contrário.
muito pelo contrário. Na verdade, eles têm a flexibilização das leis, que foi isso que eu já tinha até comentado, mas assim, a gente usa como parâmetro aí os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália. Sim. Na verdade, quanto mais flexível a lei, mais condições de trabalho, mais possibilidades de rendimentos as pessoas têm. Na verdade, o empregador tem menos medo de pagar, ele pode negociar melhor com o seu empregado. Então, sinceramente, na verdade, assim, quanto mais subdesenvolvido o país, eu acho que mais leis ele tem, entendeu? Eu acho que a gente está no momento de dar um passo à frente. E referente à terceirização? Eu preferia te falar o seguinte: a terceirização ele é um ponto à parte da reforma tributária, muito embora venha no mesmo momento. Antes de falar de terceirização, eu acho que era importante a gente ressaltar de que houveram algumas mudanças na legislação que trouxeram para o mundo jurídico situações de garantia, né, para o empregado e para o empregador. E a terceirização começou a ser comentada demais quando ela, na verdade, ela já existia. Ela tem uma lei de 74, a lei, salvo engano, a lei 6.019. Ela só foi ampliada, entendeu? Ela foi ampliada de forma que hoje todos os setores podem ser terceirizados, né? 90% dos setores podem ser terceirizados, mas com as mesmas garantias, deveres, obrigações do empregado que trabalha vinculado à empresa, entendeu? Então, eu não vejo tanta mudança assim. Ah, mas vem cá, a pessoa pode ser demitida e ser terceirizada? Cara, isso só pode acontecer se tiver um lapso de 18 meses. Então, assim, hoje um empregado meu, vamos dizer assim, eu tenho um empregado e ele é CLT, eu posso demitir ele e colocar ele, ou a gente pode fazer um acordo e ele entrar por uma terceirizada? Não, isso tem que acontecer, tem que ter um lapso entre a saída do empregado e a entrada dele novamente, um lapso de 18 meses. Então, não vai ferir ninguém, isso vai vir com novas situações, e ainda tem uma situação extra ainda na terceirização. Precisa ver se na hora de colocar ela, de implantar ela realmente, qual é a vantagem da empresa que contrata a terceirização, para saber se na verdade os encargos dela não vão aumentar. Sim. Então isso só na hora que a gente botar na prática mesmo, a gente vai conseguir saber isso, né? E é legal também ressaltar sobre CLT a questão das férias. O que mudou, né? O que ficou melhor para os trabalhadores referente a isso? Tá. Em relação às férias, na verdade não mudou muita coisa. Todo mundo continua tendo férias, direito sobre férias, 30 dias. O que acontece é que antes você podia vender 10, as tuas férias tinham que ser tiradas de uma vez só, e você podia vender 10 dias das tuas férias, um terço das tuas férias. Hoje, eu acho que inclusive isso aí vem muito a calhar, porque é o que acontece normalmente nas empresas, a necessidade das empresas, a gente não consegue entender isso, né? Mas assim, ela pode ser segmentada hoje, ela pode ser dividida em 3 períodos. Não existia na lei. O primeiro período ele é de 14 dias, mínimo de 14 dias, e os outros 2 períodos eles não podem ser menores do que 5 dias cada um, tá? Então a única diferença é essa, não tem nada mais do que isso, não tem nada mais do que isso que possa ser mudado, né? Que possa dizer assim, as férias trouxe um prejuízo. Não, pelo contrário. Tem um detalhe, mas se ela pode ser feita de 5 dias, tem um empregador que vai se aproveitar disso para colocar o cara para começar as férias numa sexta-feira? Não, entendeu? Ou numa véspera de um feriado? Não. Ela tem que ser sempre iniciada 2 dias antes, ou de um descanso semanal ou de um feriado, entendeu? Então não tem prejuízo nenhum. Na verdade, flexibilizou. Tanta gente que a gente conhece gostaria de tirar férias em janeiro e julho, por exemplo, e não pode, né? Isso vai poder. Da mesma forma que as empresas, de maneira sazonal, né? Não tem férias no meio do ciclo e assim por diante. Eu acho que isso vai ajudar. E hora de descanso?
A hora de descanso, na verdade, ela funcionava pelo artigo 71 da CLT, né, e existia uma hora mínima de descanso diária numa jornada de trabalho superior a 6 horas. Tá? Agora a legislação mudou e diz que no direito material ela mudou no sentido de que ela pode ser de 30 minutos agora, não precisa ser mais de 1 hora. E no direito processual ela diz o seguinte: se for menor do que 30 minutos, antes o empregador podia ser condenado numa ação trabalhista a pagar a hora inteira, porque não concedeu a hora certa. Então às vezes o cara dava 45 minutos, 30 minutos, ele pagava 1 hora inteira porque ele cometeu a falha, né? Não, agora não. Agora se o cara teve 20 minutos, 15 minutos, ele vai ser condenado para ele pagar a diferença que falta para os 30 minutos. Né? Certo. E precisão a prazo? Rescisão. A rescisão, o prazo da rescisão, como é que funciona, né? As rescisões de contrato de trabalho, elas... É engraçado que assim, tudo podia ser rescindido, né? Engraçado, até o casamento podia terminar por acordo, né? E no direito do trabalho, as partes não podiam fazer acordo para rescindir um contrato de trabalho. Ou era demitido, né, ou era o cara que pedia demissão. Então agora a lei veio e trouxe uma inovação para dizer, olha, pode ser rescindido o contrato de trabalho agora por acordo mútuo. O que acontece? Antes, quando você demitia alguém, você pagava 40% sobre o fundo, você pagava a multa de 40% sobre o fundo, né? Você pagava aviso prévio e você pagava, você dava o seguro-desemprego para a pessoa. Tá? Hoje, o que acontece? Se você fizer um acordo com a pessoa, se as partes entrarem num acordo de demissão, você não paga mais o aviso prévio, você paga metade do aviso prévio, né? Você paga, ao invés de 40% sobre a multa do fundo de garantia, você paga 20% de multa. E o trabalhador que não tinha o direito de levantar o fundo de garantia, se pedisse demissão, ou levantava o fundo de garantia se fosse demitido, agora ele pode levantar 80% do seu saldo de fundo de garantia, saldo de conta vinculada em fundo de garantia, né? Então assim, isso só veio também para melhorar. Na verdade, isso veio para movimentar o mercado de alguma forma com o dinheiro do trabalhador, para dar um pouco mais de elemento e para também admitir o acordo, né? Que antes era inadmitido, né? Banco de horas. Banco de horas. Banco de horas também é uma inovação. O banco de horas ele funcionava da seguinte forma antes: você tinha que ter uma homologação perante o sindicato, entendeu? Hoje você não precisa mais da homologação perante o sindicato. Ele pode ser um acordo um acordo individual de trabalho entre as partes, né? Só que ele tem que ser, ele é um acordo de 6 meses. De 6 em 6 meses ele tem que ser modificado. Mas ao invés de você trabalhar horas extras, você pode fazer um acordo de banco de horas, onde as partes melhor se ajeitem tudo que for melhor, né? Isso tem a ver também com questão de horas de trabalho? Precisa daquelas 42 horas semanais ou... A hora agora ela pode ser parcial, entendeu? O contrato de trabalho pode ser parcial. O contrato agora, é normal que o contrato de trabalho ele era assim, né? O contrato de 220 horas, ele era 44 horas semanais, 220 mensais, 44 semanais, 8 diárias. Né? O contrato de 180 horas, você tinha 6 horas diárias, né? E assim por diante. Então você tinha algumas travas. Agora você tem um contrato de 36 horas, você tem um contrato de 24 horas, né? Com ou sem hora extra. Então ele teve algumas modificações aonde isso é muito legal para aquela empresa que realmente não necessita que um funcionário trabalhe 44 horas por semana. De repente eu tenho uma atividade X dentro do meu nicho de trabalho, dentro da minha atividade de trabalho, que eu não necessito de uma pessoa 44 horas por semana. Então eu posso fazer um contrato parcial de trabalho com essa pessoa, onde eu vou pagar para ela por hora ou por diária, né? E sempre com os mesmos direitos dos demais. Mas isso é só contrato, isso não é... Não, ele é registrado. Registrado, só que com
um parcial, né? Ele não é horário integral, ele é um contrato parcial de trabalho. Legal. Entendeu? Transporte de trabalho. O transporte de trabalho. O transporte de trabalho funciona assim. Em alguns casos, pela legislação antiga, você tinha empresas, por exemplo, que não tinham transporte público para determinado local. Então o que ela fazia? Ela tinha o seu próprio transporte. Vou dar um exemplo, né? Você tinha o próprio transporte, então você passava pegando os funcionários e levava para a empresa, e assim como na hora da saída, pegava os funcionários e levava de volta. Isso era um risco para a empresa, porque em algumas ou em muitas demandas era se pleiteado o horário à disposição, entendeu? Então o funcionário pedia dizendo, olha, a partir do momento que eu entrei no ônibus eu estava à disposição da empresa. Lá. Então hoje já não existe isso, né? Então hoje o que vai ser considerado é a hora que o cara entra na empresa, entendeu? Então, não a hora que ele está em não a hora que ele está em trânsito, entendeu? Então essa é a questão do transporte de trabalho que mudou para a nova lei. Né? Entendi. A empresa, você contrata a pessoa para determinados dias de trabalho, entendeu? E isso eu creio que vai ser muito utilizado em bares, restaurantes, essas coisas assim, porque ele vai dar a possibilidade de, naquele período sazonal, aquele período de final de semana, onde eu preciso de mais funcionários, isso e tal, ele ter a condição de eu fazer um contrato contigo, por exemplo, trabalhar sexta, sábado e domingo, entendeu? E eu tenho que ou te deixar à disposição para que você trabalhe comigo determinado dia, mas eu vou te chamar para trabalhar. A única imposição que a lei coloca é de que eu tenho que te chamar com o mínimo de 3 dias de antecipação. Se eu te chamar e você não vier, você me paga uma multa de 50% daquilo que você iria receber. Entendeu? Mas esse contrato é feito antes? É um contrato que vai ser feito. Eu vou contratar a pessoa já com essa condição. Olha, você vai trabalhar dessa forma, você quer? E isso não traz uma exclusividade de trabalho. Você traz a condição de que a pessoa possa fazer a mesma coisa com outras pessoas. Tá? E eu posso chamar a pessoa 3 dias antes. Ela pode também falar, esse dia eu não vou poder ir, porque eu já tenho outro. Mas você tem uma relação de emprego, entendeu? Você tem uma relação de emprego. Na verdade, o que você está fazendo é trazendo o informal para a formalidade, entendeu? Porque antes isso já acontecia, quantas pessoas a gente não conhece que isso acontece, né? Só que isso era feito de maneira informal. Agora a gente vai trazer para a formalidade, entendeu? Em questão de trabalho parcial? Na verdade, o contrato parcial é aquilo que a gente já tinha falado. A gente já tinha falado sobre a possibilidade de ter várias formas de 36 horas, 24 horas e tal. Trabalho autônomo, então é praticamente isso que a gente estava conversando também. Não. O trabalho autônomo ele pode até ser encarado de uma maneira diferente. Tem gente que pode confundir o trabalho autônomo com a terceirização. Na verdade, eles não têm nada a ver. Muito embora a gente tenha que pensar o seguinte, que nem terceirização, nem trabalho autônomo quer dizer que pejotização tenha sido aprovado pela lei. Pejotização é fraude e a gente tem que lembrar de que isso não pode existir. O que era a pejotização? Pejotização é aquele cara que tem um funcionário, aí ele demite o cara, exige que o cara abra uma empresa, uma MEI e tal, e ele começa a emitir nota para que a tributação da empresa seja menor e ele descaracterize a questão do vínculo empregatício. Tá? Isso não pode ser feito, isso é fraude. Tá? O contrato autônomo agora, ele veio para trazer também para a formalidade aquilo que era informal. Então eu tenho a condição de contratar alguém, entendeu? Para que essa pessoa trabalhe em determinado setor ou determinado serviço, ou por um período X, sem que isso tenha alguma alteração na minha relação de emprego. Entendeu? Então a pessoa trabalha como autônomo e ela trabalha sem que haja qualquer tipo de problema para ela, de uma forma legal, ela vai estar garantida. E ela tem férias, ela tem 13º, e ela tem tudo garantido o que uma outra pessoa, só que é um contrato autônomo, entendeu? Certo.
E a questão da contribuição sindical, mudou alguma coisa? A contribuição sindical foi o que eu falei bem no início, na verdade. A questão da contribuição sindical é que não existe mais a obrigatoriedade. Antes era obrigado. Aqui, quem era afiliado a um sindicato tinha obrigatoriedade de um dia por ano destinar ao seu sindicato, né? Normalmente no mês de março. Agora não existe mais essa obrigação, exatamente. Entendi. E a questão de gravidez? Na legislação nova não teve grande alteração. Na verdade, o que ela diz da gravidez é o seguinte: o empregador ele ficava meio num limbo. Então, às vezes ele mandava alguém embora, ou a pessoa saía do emprego e daqui 6 meses aparecia uma ação trabalhista lá porque a pessoa estava grávida. Tá? Então, isso não vai acontecer mais. Então, a pessoa que for demitida ou que sair do seu emprego, ela tem no máximo hoje 30 dias para informar ao seu empregador que ela estava grávida, para ter o direito de regresso na empresa. Tá? Se ela não informar, ela perde o direito daquela estabilidade a que a lei fazia referência. Tá? E como que vai provar? Não, é exame de ultrassom e tal, né? Mas ela tem que informar que ela estava grávida e ela vai fazer a prova disso. Certo. Agora, fora isso, a questão da gravidez também diz o seguinte, que antes a grávida não podia trabalhar em locais insalubres. Agora ela pode trabalhar desde que a insalubridade seja em grau médio ou baixo, grau alto não, mas grau médio e baixo ela pode trabalhar, à exceção de que o seu médico se coloque contrariamente a isso, né, por atestado, mas antes nem no grau médio e baixo podia, agora ela pode trabalhar. Né? Entendi. Questão de PDV e PDI, o que significa? O PDV e o PDI, assim, o PDV é plano de demissão voluntária e o PDI é o plano de demissão incentivado. Tá? Ambos os planos, que na verdade assim, eles são basicamente a mesma coisa, ambos os planos de demissão eles eram primariamente autorizados pelo sindicato. Agora não há mais essa necessidade. A empresa pode criar o seu PDV, o seu PDI, e as pessoas que aderirem àquela condição, ao contrário do que acontecia na legislação anterior, as pessoas mesmo autorizado pelo sindicato, a pessoa podia aderir e depois ir discutir na justiça do trabalho se aquilo tinha legalidade ou não, e às vezes ganhava algumas coisas. Hoje não, se ela aderir, ela não discute mais aquela relação, ela pode discutir o contrato de trabalho, mas ela não discute então, mais a questão da demissão. Entendi, mas então isso é uma segurança para a empresa? Ou... Insegurança, você diz? Insegurança para a empresa. Não, hoje ela tornou, na verdade, uma segurança para a empresa, porque, na verdade, ela traz para a empresa, não em malefício do empregado, mas, na verdade, em benefício à sua função social, a sua pré-existência, entendeu? A sua solução de continuidade. Então, ela traz, na verdade, a possibilidade de que uma empresa possa decidir por si, sem ter que ficar à margem de um sindicato, se ela pode demitir, fazer um plano de demissão ou não, porque ela está precisando. Da mesma forma que as demissões em massa. As demissões em massa, antes, elas tinham que ser pré-autorizadas pelo sindicato. Agora, as demissões em massa, elas podem ser feitas pela empresa. Afinal de contas, eu particularmente achava isso um absurdo. Né? Eu tenho a minha empresa, tenho a necessidade de demitir, não tenho dinheiro para pagar e o sindicato não me autorizava a demitir. Então, conclusão, na verdade você gerava, além de dívida, uma centena, uma dezena, sei lá, de quantas ações trabalhistas possíveis por causa do descumprimento disso. Então, na verdade, hoje o empregador, o empreendedor, o empresário vai ter condição de se melhor adequar essa condição sem prejudicar ninguém, porque você não prejudica ninguém quando você demite e paga o que é de direito. Exatamente. Intervalo para a hora extra. O que mudou? Tá, o intervalo para a hora extra, na verdade, eu particularmente acho que não mudou nada, né? Porque já acontecia isso. Antigamente, a gente fala antigamente como se fosse, ainda está em vigor, né? Vai alterar daqui a pouco, mas ele dizia o seguinte, que para você iniciar uma hora extra, você tinha que ter um intervalo de 15 minutos, entendeu? Agora ele diz o seguinte, o minuto posterior ao teu término de trabalho já é considerado como hora extra.
Na verdade, para quem milita na área trabalhista e sabe que isso acontece, isso sempre foi assim, nunca foi descontado 15 minutos nem nada, a gente já sabe que já era contado. Então, na verdade, hoje foi colocado no papel o que já acontecia de fato. Certo. A questão de acordo salarial para pessoas com nível superior e que ganham acima de 2 vezes o teto do INSS. Isso aí também foi uma inovação. Na verdade, todos os funcionários, quando ele tem uma classe, uma categoria, eles estão restritos e adestritos àquela questão sindical, né? Aquela convenção coletiva de trabalho. Hoje, os funcionários que tenham nível superior e ganhem 2 vezes o teto do INSS, isso a gente vai dar mais ou menos hoje, né? Nos dias de hoje, mais ou menos R$11.000. Eles não necessariamente vão estar restritos ou adstritos à CCT. Eles podem ter um acordo direto com o seu empregador e tirar eventuais direitos que a CCT daria para eles, entendeu? Até por uma questão lógica de que eles tenham um grau de salário e condição maior. Né? Entendi. Em relação ao home office? O home office é uma necessidade. Você vê só que interessante, né? Isso não era previsto, não existia legislação, não existia regulamentação para isso, e agora a legislação veio para admitir esse tipo de coisa. Ainda tem gente que fala mal, né? O home office hoje ele é uma realidade para muitas atividades, tá? Para muitos cargos, muitas funções, e ele veio regulamentar justamente aquela pessoa que trabalha em casa, né, e não tinha um regulamento específico. Então, hoje você pode trabalhar em casa desde que, através de um contrato de trabalho específico, você combine com o teu empregador que os custos daquela operação serão arcados com ele e vai fazer parte do teu contrato, tipo a luz, a água, o computador, a energia, enfim, o telefone. Então isso vai ser arcado pelo empregador, né? Mas ele pode ser feito ali. Em relação mas eu tenho um funcionário meu que eu gostaria, que trabalha na minha empresa, mas eu gostaria que ele fosse trabalhar no home office a partir de agora. Com a entrada da lei em vigor, agora a partir de novembro, você pode fazer isso. Pode falar para o teu funcionário, olha, agora foi o seguinte, você começa a trabalhar em casa, a gente vai criar um contrato de trabalho home office, vamos ver quanto é que é o custo disso e tal, e você pode fazer essa alteração. E dá para fazer o contrário? Dá para fazer o contrário. O cara está trabalhando na home office, não está dando conta, você por algum motivo chegou à conclusão de que não valeu a pena, entendeu? O cara não está cumprindo a meta ou alguma coisa assim. Você pode retornar? Pode. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, dar um prazo de 15 dias para que ele retorne ao trabalho e passe a exercer o trabalho dele dentro da sede como acontecia antes, entendeu? Então, e pode ser contratado também, contratos novos, o cara já começar inicialmente direto com o home office. Eu acho que essa é uma das maiores inovações, que tem uma das melhores inovações que tem. Isso é verdade. Né? E eu acho que é isso. Bom, acho que é isso que a gente gostaria de estar passando para vocês. O vídeo ele ficou um pouco complexo, até porque o tema ele é complexo, né? E acho que é isso, né? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente fica à disposição em questão de comentários. E o doutor gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu ia fazer umas considerações finais. Eu acho que assim, da mesma forma que mudou muito o aspecto do direito material, também mudou muito o aspecto do direito processual, e eu queria deixar aqui um alerta tanto para empregadores quanto para empregados, assim como para os nossos colegas advogados, para que tenham um pouco de cuidado nas ações que venham a ser propostas ou mesmo as que estão em andamento, porque o artigo 791 da CLT, 791A na verdade, ele trouxe a inovação a teor do que já acontecia no direito civil, ele trouxe a questão da sucumbência entre 5% e 15% sobre o valor da condenação, e se continuar acontecendo, que a gente sabe que acontecia muito no direito do trabalho, que assim, pede mais para conseguir o menos, né? Então isso não pode mais acontecer. A questão de trabalhos antigos. Na verdade, os contratos antigos, eles com a entrada, com o início
da vigência da nova lei, eles passam a formatação nova. Então, vou dar um exemplo bobo, né? Mas assim, os contratos em vigor, as férias podem ser concedidas da mesma forma, tem que ser concedidas da forma anterior ou da nova? Pode ser da nova, já pode ser de forma fracionada. Essa questão da sucumbência que eu estava mencionando é bastante importante, porque hoje, se o pedido for feito de uma forma irresponsável pelo colega, pelo advogado, ou de uma forma mentirosa pelo reclamante, ou de uma forma mentirosa pelo reclamado, a condenação em sucumbência pode ser revertida em função do valor da condenação, o que vai tirar direitos de um e de outro. E isso vai acabar abatendo dos eventuais créditos. Então, é um ponto que os colegas têm que tomar cuidado, é um ponto que as empresas e os reclamantes também têm que tomar cuidado. A gente tem alguns outros pontos que seriam importantes de se analisar e que eu ressaltaria, de que o salário agora, antes tudo integrava salário, né? Agora não é tudo que integra salário. O que integra salário é o que as partes resolverem por integração. Agora, bônus, prêmios, essas coisas não integram mais salário e não contam mais para a base de cálculo do INSS. Tá? Uma outra questão muito importante é de que as contabilidades têm que ficar atentas agora, porque tudo foi unificado em 10 dias. Tá? Então, existia um tempo para cada tipo de demissão ou rescisão de contrato. Tipo, você demitia a pessoa por justa causa, era 10 dias para pagamento. Se você demitia sem justa causa, você pagava em 10 dias. Então tinha uma série, eu pagava no dia seguinte, se a pessoa pagava um aviso prévio, era no dia seguinte, ao último dia do aviso. Então tinha uma série de critérios. Hoje é 10 dias. Tudo unificado em 10 dias. Foi demitido, pediu demissão, 10 dias. Tá? Então a contabilidade tem que ficar atenta a isso para não ser inserida em algumas multas que podem trazer prejuízos. O último toque é o seguinte: existe aquela questão de 12 horas de trabalho? Não temos 12 horas de trabalho. A única exceção feita pela lei, que já era admitida em alguns casos e agora explicitamente admitido, é o caso do 12 por 36. Do resto, não tem mudança. Tem muita coisa para a gente falar. Se a gente ficaria aqui o dia inteiro, tá? Mas espero que eu tenha conseguido esclarecer o que era principal, e a gente está à disposição no escritório. Você que está nos assistindo, se precisar de alguma orientação, a gente está à disposição no nosso escritório, em algumas das nossas unidades, Santos, Praia Grande ou São Paulo. Da mesma forma que eu acho que cada um que está assistindo, também, se tem o seu advogado, se tem assessoria de um profissional de direito, procure. É importante adequar a sua empresa, assim como é importante estar atento às mudanças, você que é empregado normal, tá bom? Um abraço, até a próxima, valeu!